Boa tarde a todos. Que a paz do Divino Mestre possa envolver a cada um de nós, aqui encarnados nesta tarde, na casa de Francisco de Assis, e também os nossos irmãos desencarnados junto a nós. Que possamos estar com as nossas mentes conectadas com o alto, né, com a espiritualidade maior, com os nossos irmãos franciscanos, né, em muita harmonia, em muita fraternidade, né? E dando início à reunião desta tarde, pelo livro Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E a mensagem, item 17, Cristo e nós. E disse-lhe o Senhor em visão, Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Isso está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10. Os homens esperam por Jesus e Jesus espera igualmente pelos homens. Ninguém acredite que o mundo se redima sem almas redimidas. O Mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando, em seguida, uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. E, desde o primeiro dia da Boa Nova, convida, insiste e apela, junto das almas, para que se convertam em instrumentos de sua divina vontade, dando-nos a perceber que a redenção procede do alto, mas não se concretizará entre as criaturas sem a colaboração ativa dos corações de boa vontade. Ainda mesmo quando surge pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu na conversão de Paulo, o Mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso diretamente, procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. Por que razão Jesus se preocupou em acompanhar o recém-convertido, assistindo-o em pessoa? É que, se a humanidade não pode iluminar-se e progredir sem o Cristo não dispensa os homens na obra de soerguimento e sublimação do mundo. Ide e pregai. Eis que vos mando. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Semelhantes afirmativas do Senhor provam a importância por ele atribuída à contribuição humana. Amemos e trabalhemos, purificando e servindo sempre. Onde estiver um seguidor do Evangelho, aí se encontra um mensageiro do amigo celestial para a obra incessante do bem. Cristianismo significa Cristo e nós. E através dessa mensagem belíssima que Emmanuel nos oferta, alcançando as nossas mentes e os nossos corações nesta tarde, possamos dar início em nome de Jesus a palestra desta tarde com o nosso irmão Éder, nos trazendo o tema Trabalho e Autoiluminação. Que a paz do Divino Mestre envolva todos nós e que estes nossos irmãos franciscanos, o mentor do nosso irmão Éder, o ampare, o ilumine, hoje e sempre. Graças a Deus. Com a palavra, nosso irmão. Boa tarde a todos. Que a paz do Cristo esteja junto a todos nós. Alcançar a iluminação através do trabalho construtivo é uma proposta
não só da doutrina espírita, mas também de muitas correntes religiosas. Desde a antiguidade, alguns buscavam a iluminação, acreditando que ela seria possível através do conhecimento, através de nós determos o conhecimento para nós evoluirmos. Dessa forma, muitas pessoas se isolaram do mundo, procuraram estudar, se capacitar, ter uma formação universitária, uma formação acadêmica, para se tornarem os doutores da lei, se nós podemos dizer assim, como na época de Jesus, achando que o conhecimento seria o caminho para a autoiluminação. Muitos, ao longo da história, procuraram, até de boa vontade, se esforçar, acreditando que detentores de um conhecimento, eles poderiam estar galgando as trilhas da evolução. Mas, na prática, isso não aconteceu, porque o homem detinha o conhecimento, mas o homem não vivia esse conhecimento da prática. Na época de Francisco de Assis, ele pede autorização ao Papa da época para que ele pudesse criar uma irmandade dos frades menores, para que essa irmandade permitisse a pessoas simples, sem conhecimento, sem vivência, sem nenhum tipo de capacitação por não terem estudado em um seminário, se dedicar à pregação como um frade da ordem menor, um frade mendicante que saísse de porta em porta, vivendo as palavras do Mestre, embora não carregasse consigo o conhecimento de uma história, mas sim a sua boa vontade. E a gente observa que grandes trabalhadores da doutrina espírita, como um bom exemplo, Chico Xavier, surgiu, pelo menos na encarnação que nós conhecemos como Chico Xavier, um menino simples do interior de Minas Gerais, que passou por uma trajetória muito difícil, até que conseguiu um emprego para trabalhar num órgão do governo, como escriturário, contratado, até que teve chance de fazer concurso e foi efetivado. Esse menino, Chico Xavier, ele só tinha o grupo escolar. Ele não tinha conhecimento. Mas quando a sua mediunidade eclodiu, despertou, e ele passou a trabalhar mediunicamente, psicografando várias obras, como Paulo Estevão, por exemplo, há 2000 anos, 50 anos depois. Ele psicografava, mas também lia o que ele estava psicografando, porque a psicografia era de forma inconsciente. E ele foi se capacitando, mas ele era uma pessoa muito simples, que ao longo da vida psicografou quase 500 livros. Quase 500, porque depois que desencarnou, o seu filho Eurípides Xavier, em acordo com a FEB, reuniu todo o material deixado por ele e, com isso,
o volume de obras organizadas e editadas, que estava na faixa dos seus 400 e pouco quando ele desencarnou, hoje ultrapassa 500 opúsculos, fazendo um pupurri das obras. E Chico, um rapaz simples, sem escola, sabendo o básico, ele vai, com o uso da sua mediunidade, amparar, socorrer, consolar a muitos. Ele não tinha um conhecimento que o tornaria um indivíduo privilegiado, um doutor da lei. Mas ele acreditava que a sua mediunidade era um canal com a espiritualidade superior que permitiria ele receber as orientações necessárias para orientar os homens, a todos nós, a humanidade que desejasse conhecer determinadas verdades. E com base nisso, mesmo relutando muito, aceitou o convite de ir na extinta TV Tupi, Canal 2 de São Paulo, no famoso Pinga Fogo do ano de 1970 e 71, aonde ele ganhou uma audiência fantástica, respondendo às perguntas mais possíveis e imagináveis, por uma assembleia seleta de artistas, pensadores, intelectuais da época. Que se você pegar e for olhar a relação do que foi perguntado na obra Pinga Fogo, que Oceano de Melo passou pelas casas espíritas, oferecendo, porque ele compilou, que a gente pode assistir em formato DVD, embora hoje ninguém mais vê DVD, né? Todo mundo assiste no streaming, né? Como se diz. Você vai ver que os assuntos são extremamente atuais. Guerra, questão econômica, fome, desigualdade social, drogas, marginalidade, preconceitos. É incrível. E de onde que ele tirou esse conhecimento? Por meio da sua mediunidade, por intermédio da sua mediunidade, Chico nos legou um conhecimento aonde o seu mentor e outros benfeitores espirituais que o acompanhavam orientaram o seu pensamento, de maneira que ele nos apresentou muitas informações úteis ao nosso entendimento. Porém, alguns anos antes, muitos anos antes, Chico tinha uma amizade muito estreita com um empresário do Rio de Janeiro, extremamente conhecido, porque tinha no centro do Rio, não tenho certeza do endereço, mas eu acho que era da Rua da Carioca, Casa Edson, aonde esse empresário, chamado de Frederico Figner, que veio para o Brasil, um homem da República Tcheca, e ele tinha no Rio de Janeiro e em São Paulo 2 casas que vendiam rádios, vitrolas, eletrolas, e ele veio a conhecer a doutrina espírita por conta de uma doença da sua esposa e de um dos seus empregados. Ficou maravilhado e resolveu se tornar espírita. Se envolveu com o movimento espírita, principalmente depois que, viajando a Belém do Pará, teve a chance de ver materializada à sua frente sua filha Raquel Figner,
que havia desencarnado alguns anos antes, graças à mediunidade fabulosa de efeitos físicos de materialização de Ana Rabelo Prado. Frederico Figner, um empresário, um homem culto, um homem com muito dinheiro, porque ele, na Casa Edison, eles faziam discos, né? Era uma editora. E na época não tinha esse negócio de direitos autorais, então o indivíduo ia lá, cantava, e boa parte da receita ficava com a distribuidora dos discos. Com o passar do tempo, é que a coisa começou a se modificar. E a cantora brasileira que botou a boca no trombone foi Chiquinha Gonzaga, que ela gravava os discos, mas ela tinha direito a uma parcela maior do que ela recebia de direitos autorais da venda dos seus discos. Na época, isso não existia. Então, Frederico Figner amealhou uma fortuna fantástica, de tal forma que quando ele percebeu que estava prestes a desencarnar, ele falou com o Chico o que o Chico precisava para o Chico continuar o seu trabalho. Aí, o Chico, naquele jeitinho dele de mineiro, falou para Frederico Figner: se eu tivesse uma renda mensal de tanto, eu ia parar de trabalhar e só fazer caridade. O tempo passou. Frederico Figner, que era muito amigo do Chico, amigo mesmo, ao desencarnar, colocou uma herança em cartório, uma parte do que ele tinha amealhado cabia a Chico Xavier. Anos depois, descobriram ou deduziram que esse dinheiro seria, se bem aplicado, teria um rendimento mensal correspondente àquela quantia que o Chico disse para ele, que se tivesse aposentadoria de tanto, ia parar de trabalhar para fazer caridade. As filhas de Frederico Figner brigaram com o Chico, porque o Chico não aceitava de jeito nenhum o cheque que estava em nome dele. O cheque ia e voltava entre Pedro Leopoldo e a cidade do Rio de Janeiro. Até que chegou um determinado momento que elas mandaram um advogado, e o advogado falou: olha, o senhor não vai devolver o cheque, porque foi decisão do Frederico Figner que o senhor aceite esse dinheiro e o utilize do jeito que o senhor desejar. Aí Chico, achando, numa época que não existiam os meios de comunicação, que ele conseguiria dar um destino de forma silenciosa ao dinheiro, foi falar com Vantuil de Freitas, se eu não me engano, presidente da FEB naquela época, e disse assim: Vantuil, o Frederico Figner deixou esse dinheiro, mas eu não quero aceitar. Eu gostaria que você usasse isso para alguma coisa aqui na FEB. O que a gente pode fazer? Olha, o parque gráfico da FEB está muito ruim aqui em São Cristóvão. Vamos arrumar o parque gráfico. Tá certo, mas eu te peço uma coisa, não comenta com ninguém. Dizem que 15 dias a um mês depois, metade do país sabia que o Chico já havia dado dinheiro para a FEB. Então, e olha que naquela época não tinha internet, não tinha telefone, não tinha telefone celular, né? E com isso, Chico Xavier deu esse exemplo e Frederico Figner voltou ao plano espiritual. Crente, que nem pão quente, que ele estava abafando, porque havia feito um pouco de tudo e que ele havia feito o que era necessário para alcançar a elevação espiritual que ele tanto imaginava. Se aproximou do Chico e disse assim: Chico, eu gostaria de, por seu intermédio, escrever um livro. Mas devido aos problemas que andaram acontecendo aí com Humberto de Campos,
Vamos arrumar um apelido. E vai botar o quê? Coloca aí, irmão Jacob. E qual vai ser o título? Eu voltei. E aí, em questão de 3 ou 4 meses, se não me falha a memória, depois de desencarnado, Frederico Figner deixou o testemunho do livro Voltei, só que assinou como irmão Jacob para evitar os problemas que Chico teve com a família de Humberto de Campos. Por isso que Humberto de Campos passou a usar o apelido, né, pseudônimo de irmão X. E entre as coisas mais interessantes, Frederico Figner achou que pelo tudo que ele havia feito, e olha que ele fez muita coisa, não apenas como empresário, mas também como presidente da FEB, no trabalho assistencial de distribuição de cestas básicas, se faltava uma lata de leite em pó, ele não se conformava. Retornava depois levando a lata de leite em pó à família cuja cesta faltava lata de leite em pó. Para vocês terem uma ideia do rigor. Chegou no plano espiritual achando que talvez fosse estender um tapete vermelho. E foi surpreendido quando, se achando numa condição de elevação em relação aos outros, os obsessores curtiram com ele. E ele ficou surpreso quando ele percebe que as pessoas que estavam ali, gente mais simples que ele, tinham muito mais luz do que ele, que havia tanto se esforçado em prol da doutrina espírita. Ou seja, o caminho para a iluminação não era bem aquele que ele imaginava. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o depoimento de uma mulher que, segundo ela conta, havia sido rainha. Rainha, e sempre foi muito servida por todos. Uma mulher culta, uma mulher muito capacitada. E se surpreendeu quando retorna ao plano espiritual, descobrindo que muitas das suas servas, daquelas que se dispunham a atender aos seus caprichos, estavam numa condição de elevação moral muito maior do que ela. Quando nós vamos pegando essas informações, a gente começa a observar que a elevação moral, a nossa autoiluminação, não está atrelada de termos conhecimento. Eu posso saber de cabeça que no capítulo 2, item 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, Jesus conversou com Pilatos e falou da vida futura. E daí? Se eu não vivo no meu dia a dia aquilo que eu sei, de forma que esse conhecimento possa ser levado às pessoas que precisam de ajuda. O processo de autoiluminação é uma caminhada individual onde Chico Xavier, ao longo da sua vida, abriu mão em favor das coisas do mundo para que as outras pessoas pudessem se beneficiar. No livro de Marcel Souto Maor, em que conta as vidas de Chico Xavier, a gente se surpreende quando naquela fila imensa de pessoas esperando uma psicografia de um ente querido que havia falecido, Chico não tinha controle do que ele psicografava. Ele entrava num transe e era uma psicografia totalmente inconsciente,
onde uma mão apoiava a cabeça e a outra, Emmanuel, utilizava o seu braço como se fosse uma agulha de código Morse, né? E ele ia lá, rabiscando no papel algo que depois, quando ele terminava, ele sabia o que era. Pessoas revoltadas ofendiam Chico, porque o Chico não havia psicografado uma mensagem de um ente querido. Chico chegou a ser agredido por uma senhora que lhe deu uma bolsada na cabeça, porque ele havia psicografado de tantos filhos de mães sofredoras, mas dela não. Aí o Chico falou: minha senhora, o telefone toca de lá para cá. Aí ela responde: mas por que ele não tocou para mim? E o Chico: não sei. E aí a gente para e pensa naquelas passagens: aqueles que se elevam serão rebaixados, aqueles que se rebaixam serão elevados. A gente não entende, mas quando vamos, por associação de informação, construindo esse pensamento, a gente percebe que nada impede que o indivíduo seja um conhecedor da doutrina ou um conhecedor da história. O tipo de uso que nós vamos fazer é que vai determinar o nosso processo de evolução. Haja vista o que eu citei, a história de Paulo e Estevão. Paulo, um judeu, que estudou para ser sacerdote, depois sumo sacerdote, e durante toda a sua história de vida, até entrar em contato com Estevão, ele fazia questão de ser extremamente fiel às leis mosaicas, às antigas escrituras. Por uma questão de capricho, vaidade talvez, quando ele, no Sinédrio, ele foi desafiado a uma discussão e perdeu essa discussão para Estevão, enciumado talvez, resolve, fazendo uso dos poderes que ele estava empossado, condenar Estevão à morte por apedrejamento por heresia. E, na verdade, ele estava condenando Estevão porque Estevão tinha sido melhor do que ele no desenvolvimento do pensamento. O que o Estevão fazia, o que os outros apóstolos faziam, era a prática da caridade, do exercício do amor ao próximo, mas Paulo cismou, principalmente pela interpretação da lei. E depois que Abigail morre e Paulo vai até Damasco tentar se entender com Ananias, que acontece o fenômeno. Fenômeno esse que a gente não sabe se caiu do cavalo, do camelo, se foi um fenômeno de uma visão no deserto, em que Jesus conversou com ele. E ele foi tocado e ali houve um despertamento. E a partir daquele despertamento em diante, ele se modificou completamente, ele deixou de ser aquele homem que ele era, para se tornar um homem totalmente diferente. E aí ele vai viver a sua vida de uma forma para os outros, pensando um pouco de forma a acolher, auxiliar e ajudar. Algo muito parecido que aconteceu com o jovem Francisco Bernardoni, que saiu para as guerras feudais, armado, empossado em armas pelo seu pai, um rico comerciante de Assis, de tecidos, e ele não sabe lá o que aconteceu,
teve uma revelação que voltou totalmente desequilibrado dentro da visão do pai. Mas a revelação foi alguma coisa meio transcendental, porque a partir daquele momento, aquele jovem, ele deixou de ser quem ele era, para ser uma pessoa diferente. E ele vai viver em função das pessoas necessitadas. Assim passou a viver Francisco de Assis, da mesma forma que Paulo de Tarso, melhor, Saulo, após a estrada de Damasco, ele se converte e pouco tempo depois ele passa a usar seu nome grego Paulo, né? Com isso, nós vamos... Por que ele muda o nome? Porque era mais bem aceito Paulo do que o nome Saulo, que eu acho que era de origem romana, uma coisa assim, se eu não me engano. Tem uma explicação para isso que de cabeça não adianta, o tic-teco aqui não funciona mais como era. Então, em função disso, a gente observa que o indivíduo dá uma guinada. E dentro dessa guinada, muitos se surpreendem, porque Paulo, a partir daí, ele procura Pedro, a quem ele havia perseguido, e pede para ver tudo que Cristo havia deixado. E um dos apóstolos, Levi, Mateus, se eu não me engano, que era o cobrador de impostos, que sabia escrever, ele havia registrado tudo que Jesus havia comentado, porque Jesus não deixou nada escrito. E Paulo pega aquilo e vai estudar, vai ler e sai pregando depois de algum tempo. Porém, ele será perseguido, ele será caluniado, vai ser preso, porque estava interferindo nas questões de Roma. E Paulo chega a um ponto que ele resolve terminar a vida dele em Roma, para que lá em Roma ele pudesse ter o seu último ato, divulgar o cristianismo na capital do Império Romano. E assim acontece. Ele desencarna. Por ser um cidadão romano, ele não vai ser condenado à crucificação. A crucificação era apenas para os criminosos. Ele, como cidadão romano, ia ser decapitado. Ele é decapitado, mas, surpreendentemente, após sua morte, ele é recebido no plano espiritual. É o último capítulo do Paulo Estevão. Ele vai ser recebido por Jesus. E ele se surpreende. Ao lado de Jesus estava Abigail, Gamaliel, Estevão, que o recebem no plano espiritual. E ele fica surpreso, porque diante de tudo que havia acontecido, de todas as coisas, dos exageros que ele fez antes do seu processo de conversão, ele jamais esperaria que aquelas pessoas estivessem ali para recebê-lo. E o Cristo diz para ele uma coisa que nós devemos pensar, mas a gente precisa fazer por onde isso vem acontecer. Quando Jesus diz, Paulo, Deus nosso Pai quer que as vítimas e os algozes se reconciliem no mundo maior. Então, no momento em que nós vamos percebendo que a questão não é de quem tem razão, mas a questão é o processo de transformação de ordem moral, o processo em que o próprio Frederico Figner percebeu que para que ele pudesse se aproximar dos obsessores
que ele acreditava poder doutrinar, ele teria que, antes de mais nada, ser humilde. Ele tinha que aconchegar aqueles indivíduos a ele, usando a simplicidade, a prática do bem, para que houvesse uma ascendência dele em relação aos outros. Porque no plano material, nós podemos até, numa discussão acalorada, conseguir, com um conhecimento bem organizado, provar ao outro que ele está errado. Mas em termos espirituais, às vezes não faz muita diferença. Nós temos que aconchegar os que sofrem. Temos que, de alguma forma, fazer algo que a gente possa tocar o outro, não pelo que a gente sabe, mas pelo que a gente está tentando se transformar. Aqui na Avenida Passos, ainda existe a sede histórica da FEB, que hoje se encontra em Brasília. A sede histórica está ali, aquele prédiozinho, bem no meio, em frente ao estacionamento de carros, do outro lado da rua. E por volta mais ou menos de 1896, 95, mais ou menos essa época, Dr. Bezerra de Menezes atendia ali ao receituário mediúnico, homeopático, e depois ao trabalho de desobsessão. E no trabalho de desobsessão, temos que nos lembrar que naquela época não existia luz elétrica, poucas casas tinham luz elétrica, né? A luz elétrica mesmo, ela vai ser usada por volta da Primeira Guerra Mundial. Só as famílias mais ricas é que tinham esse acesso. A maior parte era lampião a gás, iluminação a gás. Mas já, os bondes já existiam, bondes elétricos já existiam como meio de transporte e bondes puxados a burros também. Dr. Bezerra de Menezes fazia o trabalho mediúnico, depois partiam para o trabalho de desobsessão, onde Dr. Bezerra de Menezes dirigia a reunião mediúnica e direcionava o atendimento aos necessitados, procurando aconchegar a todos os espíritos em sofrimento e revolta. Até que num determinado momento, Dr. Bezerra se deparou com um obsessor muito resistente. E ele falou: meu filho, não adianta você insistir, porque você não vai resolver seu problema, nem ele vai resolver o dele. Se faz necessário uma mudança. Eu venho fazendo tudo para poder ajudar. Não sou melhor do que vocês, mas eu estou tentando fazer tudo. E curiosamente o médium parou, a entidade sugeriu uma coisa totalmente diferente do convencional e o Dr. Bezerra de Menezes aceitou. Já que o senhor está dizendo isso, eu preciso pensar um pouco. O senhor me dá uma semana para pensar? Uma semana. Dr. Bezerra, na hora, nem parou para pensar o porquê. Haviam outras situações para serem atendidas. Que ele, não, tudo bem, que você tenha uma semana para você refletir. Passou. A entidade foi embora, o médium voltou a si e os trabalhos continuaram. Tudo terminou. Dr. Bezerra de Menezes era o último a sair. Fechava as janelas, as portas, desceu e foi pegar o bonde para ir para casa. Passou a semana aquele atendimento intenso no seu consultório, tanto do subúrbio como do centro do Rio.
na farmácia Cordeiro, farmácia homeopática Cordeiro, que ele até esqueceu e ele veio naquele mesmo dia da semana, naquela mesma hora, a reunião de desobsessão da semana seguinte. Os médios lá estavam, todos se reuniram, fizeram a prece, começou o atendimento, quando de repente um outro médium deu passividade a um espírito que se identificou. O Dr. Bezerra de Menezes nem se lembrava, era tanta coisa que acontecia, que aquilo, o espírito começou a falar, ele precisou de um tempo, como a gente usa hoje, para a ficha cair. E ele se lembrar que era o espírito que havia pedido a ele uma semana para pensar. Aí ele falou assim, me lembro, você falou comigo que queria uma semana para pensar sobre o assunto que nós conversamos. E o espírito disse, apesar de todo o acolhimento que o senhor me deu, eu não me convenci. Mas hoje eu estou disposto a mudar. Que bom! Mas não por suas palavras, pelas suas atitudes. Aí o Dr. Bezerra de Menezes falou assim, como minhas atitudes? Ao final da reunião na semana passada, quando vocês foram embora, e muitos do nosso plano também, eu não fui, eu fiquei aqui e o acompanhei na sua volta à sua casa, no bonde. Conheci sua família, acompanhei o senhor ao longo da semana no atendimento a todas as pessoas no seu consultório e vi o zelo, a boa vontade, que o senhor atendia pessoas que não tinham condição nenhuma de pagar e as atendia de graça. Não foram suas palavras que me tocaram profundamente, foram suas atitudes. Por isso, eu aceito o convite, meu bom velhinho, e vou me afastar. Dr. Bezerra de Menezes agradeceu, achou as palavras dele para a época, meu bom velhinho, uma expressão um pouco, digamos assim, debochada, né? Hoje não seria, mas naquela época seria uma expressão de falta de educação. Até que ele não era tão velho assim, Dr. Bezerra de Menezes. Eu estou com a idade que ele estaria na época. Né? Então, e ele deixou passar, o tempo passou. Dr. Bezerra de Menezes desencarnou e foi recebido no plano espiritual por uma pleiade de espíritos alegres, satisfeitos, que foram todos auxiliados por ele, direta e indiretamente. Ele nem sabia quem eram, mas teve um em particular, um rapaz jovem que o abraçou e disse o seguinte, meu bom velhinho, você tinha razão. Eu deveria, há mais tempo, ter aceito a sua sugestão. Então, a gente para e pensa, a iluminação é um caminho individual, aonde nós vamos conquistando a passos lentos, não a passos largos, porque é quase impossível no mundo em que a gente vive. Não basta ter o conhecimento da verdade, a gente precisa vivenciar essa verdade através de atitudes, uma mudança de conduta da nossa parte. Mas eu não vou conseguir mudar as coisas que aconteceram no meu passado. Chico nos orientou, dizendo, eu não tenho como mudar o passado, mas daqui para frente eu tenho como fazer um futuro diferente. Paulo de Tarso, até o momento em que ele foi em direção a Ananias, ele foi em direção a Ananias para prender Ananias, porque Ananias havia influenciado na conversão de Abigail. A Abigail havia se tornado cristã e isso tornou Saulo
mais agressivo ainda, depois do apedrejamento e da morte de Estevão. Então isso tudo fez com que a raiva de Paulo de Tarso se tornasse muito grande e ele conseguiu reverter o processo, deixando de ser o maior perseguidor dos cristãos para ser o maior defensor do cristianismo. Ele foi o responsável pela divulgação do cristianismo no Mar Mediterrâneo Ocidental, porque se não fosse ele, o cristianismo ia ficar todo retido naquela região do Mar Mediterrâneo Oriental, do lado de Israel, aquela região onde está essa confusão toda que a gente está vendo na televisão entre árabes, entre palestinos, né, e judeus. Então isso tudo a gente para e pensa, puxa, será que ao longo da história da humanidade não existiram outros indivíduos que conseguiram dar uma guinada? Provavelmente sim. Não se tornaram santos, mas conseguiram perceber que para reverter esse processo é necessário um esforço pessoal. A natureza não dá saltos. Nós não evoluímos de uma hora para outra simplesmente pela leitura de um livro. O indivíduo às vezes trabalha uma existência inteira para corrigir um único defeito ou dois. Nós temos várias encarnações, somos reencarnacionistas, acreditamos nisso. Como que nós vamos corrigir em uma encarnação, no intervalo de 30 a 40 anos, determinados desvios de conduta que nós amealhamos ao longo de outras encarnações, 3, 4, 5 encarnações? Se o próprio Emmanuel já disse ao Chico, ou foi André Luiz que comentou ao Chico Xavier e o Chico psicografou, que dependendo da atitude do espírito, ele precisa de 2 ou 3 encarnações para conseguir corrigir. Então, o processo de autoesclarecimento não tem a ver única e exclusivamente com nós nos capacitarmos através de leitura, de estudo. Me tornei autodidata em espiritismo. Não basta eu ter um conhecimento de saber detalhadamente tudo, ter todos os livros do Chico Xavier numa estante em casa. Não adianta. Eu preciso vivenciar. Porque quando o Chico começou o seu trabalho, ele só tinha 2 livros. Livro dos Espíritos e Evangelho. Só esses 2. Que Dona Carmen Perácio ofereceu a ele na fazenda, quando ele levou sua irmã, que estava passando por um processo de perturbação, a uma família mais ou menos próxima de Pedro Leopoldo, que fazia reuniões mediúnicas em casa. Aí foi que Dona Carmen viu Emmanuel conversou com Dona Carmen e sugeriu que ela mostrasse os livros. E Dona Carmen Perácio falou para aquele rapaz de 17 anos, que não estava entendendo nada, o seguinte: daqui em diante, esses 2 livros vão ser os seus grandes parceiros de uma jornada. Ele só veio entender muito tempo depois. 5 anos depois, 4 anos depois, quando Emmanuel se apresenta a ele, quando ele estava com 21 anos, numa represa lá perto de Pedro Leopoldo, ele estava meditando e aparece aquele homem com aquela túnica branca, se apresenta e fala para ele. Aí as coisas vão começar a fazer sentido, as peças do quebra-cabeça vão começar a fazer sentido. E Chico vai ter uma trajetória de 70 anos de mediunidade. 70 anos de mediunidade. E, para que a gente possa terminando, Chico, já velhinho, com 92 anos, via Emmanuel
E Emmanuel dizia, e aí, Chico, vamos trabalhar? Mas Emmanuel, eu não aguento mais escrever. Mas você não consegue falar? Consigo falar. Pois então, eu falo para você, você repete, eles escrevem. E a gente ainda pode deixar algumas mensagens anotadas para as pessoas. E aí o Chico virou para o Emmanuel e falou, Emmanuel, 70 anos de trabalho. Aí Emmanuel virou besteira, 70 anos de trabalho na Terra são 7 minutos na eternidade. Né? Então, são coisas para a gente parar para pensar. Qual é o caminho? Existe um caminho? Quem lembra daquele filme O Mágico de Oz? Não existe um caminho de pedras amarelas que a gente vai seguir, não é? Aquela menina que é a mãe da Liza Minnelli, que fez o papel da Dorothy, eu acho que é Dorothy, não é? É, Dorothy, que ela tinha o caminho das pedras amarelas, então ela ia para seguir em direção ao tal castelo do Mágico de Oz. Não existe isso. A gente é que tem que, usando o bom senso, buscando experiência com aqueles que conhecem um pouquinho mais, que já têm uma vivência, trabalhar em prol do bem, estudar. A prática da caridade é um trabalho constante até o final dessa encarnação. Não existe aposentadoria para os espíritas. Existe trabalho em prol do bem. Nós temos que nos dedicar, porque o processo de transformação que Frederico Figner acreditava é uma coisa que é automática. O processo de evolução, a natureza não dá saltos. A evolução que Frederico Figner imaginava talvez pelas limitações da época, a uma evolução ou uma expansão do conhecimento intelectual. Mas quando nós falamos em iluminação através do trabalho, é iluminação espiritual. Que nosso Mestre Jesus possa nos envolver a todos. Que os trabalhadores do plano espiritual, que aqui se encontram, seu Joel, por exemplo, nos intuindo para que a gente possa convidar a todos vocês a estudarem, acreditarem que a espiritualidade está ao nosso lado, tentando nos orientar para que a gente possa terminar essa vida melhor do que nessa vida entramos. Uma boa tarde a todos. Graças, Senhor. Então, agradecemos muito, né, todas essas palavras que o nosso irmão Éder nos trouxe nesta tarde. E fechando os nossos olhos, possamos agradecer a mais esse momento aqui na casa de Francisco de Assis, em torno do Evangelho de Jesus, da mensagem do Cristo na nossa vida de redenção, e que possamos trilhar esse caminho que Ele nos descortina, trabalhando no bem, auxiliando-nos uns aos outros, ofertando o melhor que há dentro de nós a todos os nossos irmãos de caminhada. Que possamos fazer brilhar a nossa luz e que possamos, um pouquinho que seja, fazer com que a luz do Mestre possa brilhar no mundo, pois essa é a vontade do Pai, que este mundo
possa brilhar em amor, em caridade e fraternidade, em concórdia e iluminação sempre. Paz e bem a todos nós. Graças, Senhor.